Nós temos que aprender da nossa querida mãe Maria. Maria, cheia de graça. Maria, cheia de Deus. Nossa mãe puríssima, imaculada. Vivemos num mundo de muita impureza. Nós temos que aprender da nossa querida mãe. O anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E naquela humildade ela se confundiu, se perturbou, mas que é isso? Eu? Uma moça de Nazaré, noiva. Ela era uma adoradora. Ela foi concebida sem pecado. Uma grande lição para todos nós. Como nós temos que ser. É a vontade de Deus que todos nós sejamos cheios de Deus. Cheios de graça. E que o Senhor esteja com cada um de nós. Ela estava totalmente aberta ao Espírito Santo. Ela ouviu a boa notícia que ela conceberia do Espírito Santo. E ela pensou no José, o noivo, e como que seria se ela ficasse grávida. Mas ela confiou em Deus, que para Deus nada é impossível. É possível uma virgem conceber. Ela deixou tudo nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela disse: Eis a serva do Senhor, faça-me conforme a tua vontade. Ela estava se entregando radicalmente a Deus. O anjo tinha falado que ele reinará eternamente, que seu reino não teria fim. E se ele vai reinar, ela se entregou a este rei, seu filho Jesus. O reino para sempre. O grande segredo na vida espiritual é entregar-se a Deus. E a nossa querida mãe Maria fez isto. Entregou tudo, passado, presente e futuro. Entregou-se radicalmente a Deus. E ela falou: o Senhor fez em mim maravilhas. Ele fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. O Senhor faz em nós maravilhas, porque seu nome é santo. Conseguimos imaginar Maria como uma adoradora. Uma grande lição para nós. É o hino dela: minha alma glorifica ao Senhor, louva, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Deus olha para mim, faz uma obra na sua pobre serva. E se eu sou uma pessoa bem-aventurada, é por causa dele. Ele é o Todo-Poderoso que faz em nós maravilhas. A misericórdia e o amor dele é sem fim, se estende de geração em geração. Ele, o Senhor, o Rei, manifesta seu poder com seu braço. Ele derruba do trono os poderosos, exaltou os humildes. O Senhor faz em nós maravilhas. Pense em como Ele vai fazer maravilhas em você, desde que nós sejamos purificados, libertados, totalmente perdoados, e desde que nós nos entreguemos a Deus. O resultado de Pentecostes que aconteceu na vida dela foi de servir. Porque ela ouviu dizer que Isabel tinha um filho, já estava no 6º mês.
uma senhora idosa. E Maria foi lá para servir. Então, nós também temos que servir. A visitação é um sinal que também nós devemos visitar as outras pessoas. Nós temos que ter um apostolado de amar e servir as outras pessoas e fazer as coisas normais. Limpar a casa, buscar água, cozinhar, fazer companhia com as pessoas, por exemplo, idosas. Serva do Senhor. Eu fico imaginando Maria, não apenas como adoradora, mas a pessoa que escutava Deus. Porque o Senhor falava com ela. Ela, cheia do Espírito Santo, entregue a Deus, receberia as palavras de Deus. E Deus falava no coração: vai dar tudo certo, Maria. Não se preocupe com José, vai dar tudo certo. O Senhor fez um milagre em você e vai explicar para José. Deus vai cuidar da filha Maria. Maria, pessoa que escutava a voz de Deus. Você lembra o que ela falou em bodas de Caná? Ela falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sempre fazia tudo o que o Senhor fazia nela. Maria, pessoa de escuta, pessoa sintonizada com o nosso Deus, grande modelo. Maria conhecia a palavra de Deus, a Escritura. E todos nós temos que ler a Bíblia. A palavra de Deus tem que estar em nós, a palavra objetiva tem que estar em nós, porque vai surgir palavras interiores. Ele vai falar conosco. A nossa querida mãe, mulher da palavra, mulher da escuta de Deus, grande exemplo para todos nós. Maria, mensageira de Deus. Maria, que tinha uma palavra de ciência. Maria, que acreditava que seu filho era Deus. Maria, que pediu milagre em bodas de Caná. Ela pediu milagre. Ela sabia que ela não conseguiria, mas que ela pediria. E ela fez isso. Está na hora, sim, meu filho. Está na hora. Está na hora, meu filho. E depois o filho escutou e estava na hora. E também a mãe pediu. A mãe pediu. Mulher de fé. Mulher livre, curada. Certamente com o dom da cura. Depois de Pentecostes, na fundação da igreja. Ela que pediu milagres. Encarregada de falar com seu filho sobre as maravilhas que deveriam ser feitos. Maria, serva do Senhor. Nós, servos do Senhor. Propriedade do Senhor. Ele é o nosso dono. Ele manda em nós. Somos dele. A exemplo de nossa querida mãe. Ela entendeu perfeitamente o reino de Deus. O rei é o dono. É o rei que manda. E ela se entregou. Lá na Anunciação, e toda a vida dela foi entregar-se a Deus. Entregar os problemas a Deus. Quando tiveram que fugir para Egito, foi difícil. Ir para outra nação, uma língua estrangeira. Mas podemos imaginar ela se entregando a Deus. E a graça de Deus era suficiente para ficar exilada junto com José e o filhinho Jesus. O Senhor faz em nós maravilhas, porque Ele é o Rei. É Jesus que manda em cada um
de nós. Nós temos que ser pessoas do Senhor Jesus. A propriedade do Senhor Jesus. E Ele vai nos usar como Ele quer. Quando eles estavam no Egito, o anjo falou para José: pode voltar, porque Deus cuida das pessoas que são dele. Vale a pena refletir sobre a Sagrada Família. Uma família diferente, em que o casal tinha um voto de castidade. Sim. Que tinha um voto de obediência a Deus. E certamente tinha um compromisso de viver uma vida simples, não apegada com nada, com ninguém. Então, um casal realmente religioso, vivendo o espírito do Evangelho. E do modo especial, o rei mandava. Eles tinham fé. Você pode imaginar a criança, Jesus, o menino Jesus, que parecia tão normal, e Maria e José acreditando. Ele é criança, mas é Deus, porque Deus falou que ele seria o rei. E podemos imaginar Maria e José interiormente adorando Deus na pessoa do seu filho, porque na anunciação o anjo falou que seria filho de Deus. Foi uma graça. Depois de pobreza, depois de 3 dias de desespero, foi uma graça quando Jesus ficou no templo, fazendo aquelas perguntas. 3 dias ele estava perdido. Pode imaginar a angústia de Maria e José. E depois as palavras de consolo, quando ele diz: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Com 12 anos, ele sabia que Deus era o Pai dele. Imagine a sabedoria que estava nesta criança. E a confirmação e a graça e a bênção foi para Maria e José, com as palavras de sabedoria com 12 anos. Dá para você imaginar a adolescente Jesus, o jovem, aprendeu a ser carpinteiro. Parecia tão normal. Até 30 anos. E depois no Rio Jordão, ele foi com João e desceu o Espírito Santo. E o carpinteiro, filho de José, que provavelmente tinha morrido, começou uma vida nova, como rabi, mestre, chamando os discípulos. E podemos imaginar Nossa Senhora orando pelo seu filho durante a vida pública, não é? Recebendo os apóstolos, exortando os apóstolos, incentivando os apóstolos. Maria, mulher forte, porque Deus estava nela, porque o Divino Espírito Santo sobre ela. Maria, diante da cruz. E ela recebe uma missão de ser a mãe. Mãe, olha aí o teu filho. Filho João, olha a sua mãe. Nós recebemos uma mãe. E por causa desta mãe, que é uma pessoa tão especial, por causa dela, nós temos Jesus. E o prêmio que ela recebeu foi de ser levado para o céu.
Podemos imaginar, depois da morte e a ressurreição, como a nossa querida mãe ajudava no nascimento da nossa querida igreja. Ela foi naquele cenáculo exortando os apóstolos para perdoar, para se abrir, para se entregar, para se consagrar a Deus. Ela é mãe da igreja, porque ela ajudou no nascimento da nossa querida igreja. E a nossa mãe está no céu, intercedendo por todos nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Responda a palavra de Deus, abaixe sua cabeça e faça sua oração.